Bom dia a todos os irmãos, bom dia a todas as visitas, bom dia também àqueles que nos seguem através das câmaras, através da nossa TVA. Espero que todos estejam bem de saúde e, sobretudo, na paz do nosso Deus. Porque hoje é sábado, hoje é dia para estar alegre. Portanto, hoje é dia de alegria, como diz o salmista Davi. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do nosso Deus. Se alguém está triste ou abatido por alguma razão, o melhor que se pode fazer é levar essa preocupação, essa tristeza aos pés de Jesus. Quantos é que se lembram do sermão da passada semana, no sábado passado? Quantos se lembram do tema que o pastor António Morim trouxe até nós? Exatamente. O pastor António Morim falou do discipulado, falou que cada um de nós é um discípulo centrado em Cristo vivo. Vamos recuar um pouco mais atrás. Quantos se lembram da minha última pregação? Não de quarta-feira, mas aqui deste lugar. Falem mais alto que eu não estou a ouvir. Sobre construção. Estás lá perto, mas também falei da construção. É claro que eu falei da pedra de esquina, falei da pedra angular que é Cristo. E se me dão licença, quantos se lembram disto? Agora muitos se lembram. É que cada um de nós é este tijolo, é esta pedra. Separados não podemos ser nada, mas juntos, em Cristo, somos um. O tema que eu vos trago hoje, a mensagem que vos trago hoje, fala sobre É verdade. A mensagem fala sobre silêncio, sobre reverência. Mas vi que alguns estavam um pouco ansiosos, estavam um pouco preocupados. Porque o tema desta mensagem, desta manhã, fala sobre silêncio, sobre a reverência na casa de Deus. Eu queria ler convosco um texto que se encontra em Abacuque, no profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 20. Abacuque, capítulo 2, versículo 20, diz desta forma: Mas o Senhor está no seu santo templo. O que o profeta Abacuque está a dizer é que Deus está aqui presente hoje. Ele vai mais além. Ele diz desta forma também: Cale-se diante dele toda a terra. Meus pesares irmãos, não quero que a mensagem que eu vos trago hoje que seja uma mensagem com um tom negativo, não é isso que eu quero. Eu quero que a mensagem desta manhã seja uma mensagem positiva, uma mensagem de louvor ao nosso Deus. A sociedade em que vivemos está rodeada de barulhos. Alguns, quando se levantam, ligam logo a televisão. Eu, quando chego ao carro, eu ligo logo o rádio. Por isso ouvimos barulho desde o início da manhã. Ouvimos barulho de carros, de caminhões, de sirenes, máquinas a trabalhar. Ouvimos barulhos de crianças, barulhos da comunicação social. E o facto é que hoje em dia temos grande dificuldade em conviver com o silêncio. Porque vivemos num mundo de barulho. E se alguém ao nosso lado fica em silêncio, logo ficamos preocupados. Eu imagino também o que os irmãos pensaram quando eu fiquei calado. Ficaram preocupados.
Vivemos em tempos em que as pessoas procuram lazer, as pessoas procuram prazer, as pessoas procuram irreverência, procuram se distrair, se relacionar com até pessoas interessantes. Eu faço a pergunta, mas quanto ao culto a Deus, até que ponto é que pode ser descontraído? Creio que o culto prestado ao nosso Deus tem que ser algo espontâneo, algo alegre, sem perder de vista a santidade da mesma. Quero ler convosco mais um texto, agora em Eclesiastes, palavras do rei Salomão, Eclesiastes capítulo 5. No versículo 1. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. E o rei Salomão fala desta forma: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. O versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Eu apresento realmente essas palavras de sabedoria e de silêncio perante o Senhor? Como diz o rei Salomão? Será que eu apresento isso? Quando os dois filhos de Eli, Nadab e Abiú, foram à presença de Deus, aconteceu algo trágico. E Deus deu indicações a Moisés, novamente outras indicações, como é que eles se deviam comportar na casa de oração, no santuário de Deus. Porque Nadab e Abiú não tiveram essa reverência pelo lugar em que estavam. Eles apresentaram fogo estranho, incenso não autorizado perante Deus. E ao apresentarem esse fogo perante Deus, eles pagaram com as próprias vidas. 4 passos têm que se ter em consideração quando entrarmos na porta lá do resto de chão, lá embaixo. O primeiro passo que eu quero focar é o respeito. Eu não posso achar que estou em minha casa, porque eu em minha casa faço muito barulho. Nós em nossa casa fazemos muito barulho. E somos só 4. Uns estão em cima, outros estão no meio, outros estão em baixo. Um pode andar lá no jardim e muitas vezes temos que gritar. Mas aqui na igreja, será que posso fazer dessa mesma forma? Quando Jacó sai de Canaã, quando ele vai para Arã, no caminho, quando ele foge do seu irmão, ele tem um sonho. E nesse sonho, ele vê os anjos descendo e subindo por umas escadas, no cujo topo está Deus. E ele vai exclamar, em Gênesis 28, versículos 16 e 17, diz assim: na verdade o Senhor está neste lugar. E eu não o sabia. Jó não sabia que estava na presença de Deus. Mas eu tenho a certeza que todos nós hoje, aqui, sabemos que estamos na presença de Deus. E ele diz: este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Se a casa de Deus é a porta do céu, quão reverente, eu não tenho que estar. E Jacó teve a certeza que estava na presença de Deus. E ele viu que aquela era a casa de Deus. E muitos de nós, pelo menos alguns de nós, já estiveram em tribunal. Eu lembro uma vez de ir a tribunal, tomei bem banho, desodorizante, perfume, vestia a melhor roupa que tinha, e quando lá chego, eu mostrei uma postura correta perante o local, perante o juiz,
perante os advogados, perante as pessoas que ali estavam, eu não abri a minha boca, só abri a boca quando me foi autorizado. Mais uma vez eu faço a pergunta, eu apresento essa postura, esse respeito ao entrar no santuário de Deus? O segundo passo, concentração. O ambiente dentro da igreja deve ser de tal forma que evite distrações. Como aconteceu no tempo de Isaías. Numa das suas primeiras visões, quando ele recebeu o chamado, ele diz que viu as jabas das vestes de Deus que enchiam o templo. A casa se encheu de fumo. E ele viu porquê? Ele viu porque estava concentrado, estava em silêncio, estava reverente. E é imprescindível que haja um clima de adoração, um clima de concentração. Como os alunos na escola, todos nós já passámos por alunos, alguns até chegaram a professores. Eu sei muito bem, quando andava na escola, eu tinha que estar atento, eu sei que tinha que estar concentrado nas aulas. Senão depois, quando chegasse o teste, se eu não tivesse com atenção, se eu não tivesse concentrado, ia haver problemas. Para um melhor aproveitamento da mensagem, do culto, precisamos estar todos concentrados no mesmo foco. Cada um de nós deve esquecer um pouco as coisas que estão lá fora. Eu tenho que esquecer um pouco os meus trabalhos lá nas obras. Tenho que esquecer um pouco a horta lá em casa. Tenho que esquecer um pouco de contar os euros ou não contar, quem estiver ou quem não estiver. Tenho que esquecer tudo isso porque estou na presença de Deus. Já vimos que o primeiro passo foi reverência. O segundo passo foi concentração. E agora vou demorar um pouco mais tempo deste passo, que é a reverência. O pastor Amorim, António Amorim, também no sábado passado, também disse, se entrasse num sábado numa igreja onde não sentisse a presença de Deus, que saía de imediato. Se a igreja não mostrar essa postura de reverência, será que eu me sinto bem? E sobre todas as coisas, será que Deus se sente bem estar numa igreja onde não haja reverência? Como todos nós sabemos, a palavra reverente vem da palavra reverenciar. Ou seja, está ligada claramente a ter respeito por alguém, a ter estima, a ter conhecimento. E vejamos também este exemplo de Jeremias. Quando ele soube que os líderes, os grandes de Israel que foram cativos, e os velhos, uns foram mortos e outros foram maltratados, e ele diz em Lamentações 5, versículo 12, diz assim, os príncipes foram por eles enforcados, as faces dos velhos não foram reverenciadas. A falta de reverência era vista como algo que ia além para da má educação. Era uma atitude grave, de falta de respeito, falta de reconhecimento por essas pessoas. Lembro-me, há bem pouco tempo, ainda tenho bem presente na minha memória, quando estive a trabalhar no estrangeiro, que os mais velhos eram extremamente reverenciados. As crianças, os jovens, os adultos, de facto, tinham uma autoestima por estas pessoas mais velhas. E aqui no tempo de Jeremias, não tiveram em conta este aspecto. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai, Deus dá-lhe 10 preceitos, 10 palavras. E na quarta palavra, ele diz, lembra-te o dia sábado para o santificar. Ele não diz só lembra-te, mas também diz santifica-o. É o que ele diz cá, no versículo. Muitas das vezes, a casa de Deus é desrespeitada por nós. David reconhecia o seu Deus como soberano, e quanto ele devia ser reverenciado na casa de Deus. Eu quero que os irmãos também leiam esta passagem comigo.
em Salmos 89, 6. Salmos 89, versículo 6. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos pecadores se pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Todos nós temos a certeza que Deus está aqui. Por isso Ele tem que ser reverenciado por cada um de nós. Deus tem que ser reverenciado, Ele tem que ser respeitado por tudo quanto Ele é, por tudo quanto Ele foi, por tudo quanto Ele faz por cada um de nós. Mais um exemplo, quando Moisés, lá no Monte Horebe, quando ele apacentava as ovelhas e as cabras do seu sogro, ele vê um arbusto a arder, uma sarça a arder, mas o que o fascinou mais foi que a sarça ardia, mas não se consumia. E ele teve a curiosidade, como nós somos muito curiosos, teve a curiosidade de chegar mais perto. E uma voz diz: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Onde Deus está é santo. E todos nós temos a certeza que Deus está aqui hoje. Ele vai mais longe de Deus. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus estava a dizer que era o Deus do universo, não só da terra, mas também o Deus do universo. E o que é mais fascinante na parte de Moisés é que ele sentiu tanto essa reverência que ele vai esconder o rosto, porque ele achava-se indigno de estar na presença de Deus. Deus realmente exige de Moisés uma atitude de reverência. Alguns entendem que ser reverente é ficar calado na igreja, em oração, com roupas moderadas. Também é isso. Isso também é ser reverente. Mas ser reverente vai muito mais além do que isso. Ser reverente a Deus é ser obediente aos seus preceitos, ser obediente aos seus mandamentos, é ser fiel em toda a sua obra, é mostrar ações que reflitam a paz e a tranquilidade, é tratar o próximo de acordo com os preceitos de Deus, é buscar primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, é mostrar um caráter semelhante ao de Cristo. E Deus no Antigo Israel vai dizer em Levítico 20, capítulo 7: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. As escrituras do Gênesis ao Apocalipse, todos nós sabemos que assinalam os lugares da presença de Deus, que esses lugares são santos e devem ser considerados. No livro de Testemunhos Seletos, volume 2, página 199, Ellen White tem esta descrição: muitos não apreciam devidamente a santidade das coisas eternas. Quase todos precisam ser ensinados como se portarem na casa de oração. O primeiro passo era o respeito. O segundo, concentração. O terceiro, reverência. O quarto, obediência. E em Deuteronômio, capítulo 11, verso 13, palavras que Deus deu a Moisés, diz assim: e será que se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e toda a vossa alma. E depois no versículo 14 diz: grandes chuvas de bênçãos
vão cair sobre vós. Se nós formos obedientes e fiéis à palavra de Deus, quantas bênçãos não vamos adquirir, tanto aqui nesta sala, como na casa de Deus, como na nossa vida particular. Ao adorar a Deus, estamos a sujeitar-nos ao que Ele quer. Como dizia na meditação desta manhã, trazida pela Gi, no céu não vou fazer aquilo que eu quero. Na igreja também não vou fazer aquilo que eu quero. Não vou dizer aquilo que eu quero. Tenho que fazer e dizer aquilo que Deus quer. Porque o apóstolo Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, ele diz: mas faça-se tudo com decência e com ordem. Por isso também a nossa querida Zélia apelou no início da escola sabatina a haver a ordem, a reverência na sala de culto. Quando nós nos dirigimos para a sala, para as classes, e quando nós regressarmos. Ela apelou a essa reverência. E ela não sabia que eu trazia esse culto. O culto é um momento tão importante que merece toda a nossa atenção. Precisamos todos estar em sintonia no mesmo. Jesus, quando entrou em Jerusalém, na sua entrada triunfal em Jerusalém, montado num jumento, ele chegou ao pátio do templo. E o que é que ele viu? Ele viu os vendilhões, ele viu os cambiadores a profanar o seu templo. E ele vai dizer, está escrito, ele vai dizer, não sou eu que o estou a dizer, é o Deus do Velho Testamento, que também sou eu, que disse: a minha casa será chamada casa de oração. E ele fala para aqueles vendilhões, Jesus fala para aqueles vendilhões: mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Quando os discípulos estavam reunidos lá no cenáculo, quando Jesus ascendeu aos céus, ele deixou uma ordem: não saiam de Jerusalém até que do alto deixe a força sobre vós. E eles obedeceram. Eles estavam reunidos lá no cenáculo, em oração e em comunhão com Deus. Vocês se lembram deste nome? Este nome diz-vos alguma coisa? Pastor Giri Muscala? Se olharem para a capa do vosso tremensário, o que é que lá está a dizer? Olhem para a capa do vosso tremensário. Então quem era Giri Muscala? Giri Muscala é o autor das lições do nosso tremensário, deste trimestre. E não sei se repararam, ele diz esta frase: o equilíbrio entre a alegria e a reverência é muito importante. E, no entanto, infelizmente, é frequentemente descurado. Se um serviço de adoração mostra respeito por Deus, mas nenhuma alegria, então torna-se seco e rígido. Por outro lado, quando apenas é incorporada a alegria e a reverência não é tomada em consideração, os serviços de culto tendem a ser cheios de emocionalismo, em vez de ser cheios de verdade. Por isso ele apela ao equilíbrio. E diz mais ele: reverência e alegria cooperam para criar uma atmosfera correta de adoração. Palavras do pastor, não minhas. E agora palavras do Espírito de Profecia, de Ellen White, da mensageira do Senhor. Na mensagem aos jovens, página 266, no capítulo ouvintes, obedientes. Não tenhais tão pouca reverência pela casa de culto, pela casa de Deus, a ponto de palestrar uns com os outros durante o sermão. Se os que cometem essa falta pudessem ver os anjos de Deus observando e anotando as suas ações, encher-se-iam de vergonha e desprezo por si próprios. E ela vai mais longe. Deus quer ouvintes atentos. Palavras de Ellen White.
Conta-se que certa vez o príncipe Condé, em Paris, eu gosto muito de ilustrações, ajuda-nos a compreender a mensagem. Este príncipe entra numa igreja e ajoelha-se ao lado de um seminarista. E olha para o seminarista e pensou, este seminarista deve ser muito sábio, pois normalmente se encontra na mesma pessoa o saber e a atitude. Dirigiu-lhe mesmo ali a palavra e perguntou, o que é que o senhor aprende no seminário? O jovem seminarista permanece calado. Pensando não haver ter sido compreendido ou ouvido, o príncipe torna a perguntar novamente ao seminarista, o que é que o senhor aprende no seminário? Novamente o príncipe fica em silêncio. Pela terceira vez, com uma voz mais audível, o príncipe pergunta, o que é que o senhor aprende no seminário? O jovem seminarista olha para o príncipe e diz mansa e calmamente, aprendemos a estar calados na igreja. Será que é tão difícil passarmos 1 ou 2 horas em silêncio neste lugar? O patriarca Jó, em Jó 30, versículo 20, ele diz, clamo a ti, pois tu não me ouves e nem me respondes, e estou em pé, porém, para mim não atentas. E será que Deus não atendia a Jó? Será que ele não ouvia a Jó? Ouvia sim. Agora eu faço a pergunta para mim mesmo, e tu, Jorge, escutas a palavra de Deus? Por que é que ele não me escuta? Muitas vezes eu não obtenho a resposta porque não permaneço em silêncio. Não paro para escutar a voz de Deus. O facto é que Deus nunca gostou de murmuradores. Deus nunca gostou de barulhentos. Deus é um Deus de ordem. Os israelitas passaram, desde que saíram do Egito até a terra de Canaã, passaram 40 anos a vaguear pelo deserto. Coisa que eles podiam ter feito em 40 dias. E porquê é que eles passaram este tempo todo no deserto? Porque não estavam em silêncio. Eles passavam a vida a murmurar, a maldizer, a praguejar. E eles não ouviram a voz de Deus. Ah, meus irmãos, se eles tivessem ouvido a voz de Deus, quantas bênçãos não tinham recebido? E se eu não ouvir a voz de Deus, quantas bênçãos eu não poderia receber? Já há muitos anos o meu pai me ensinou. Aprende, muitos de vocês, muitos, conheceram o meu pai, mas a maior parte até nem conhece. Ou não conheceu. E ele disse, aprende a estar calado e a ouvir os outros. E eu aprendi assim. Enquanto Deus trabalha, enquanto Deus faz, eu fico calado. Mais uma vez, como disse no princípio, não pretendo com estas palavras magoar algum irmão, alguma visita ou algum daqueles que nos escutam através da nossa TV. Mas pelo contrário, eu pretendo mostrar com muito carinho, com muito cuidado, o quanto Deus aprecia a reverência neste lugar. E Deus quer para cada um de nós sempre o melhor. Quero terminar a mensagem desta manhã com mais uma ilustração, uma pequena ilustração. Um avião, um grande avião, com toda a sua tecnologia de ponta, pode cair por um pequeno detalhe que não foi corrigido nem observado. E a nossa igreja tem muitas qualidades. Nossa igreja a nível mundial, mas esta aqui eu conheço, tem muitas qualidades positivas. Mas são os pequenos pormenores que comprometem grandes realizações espirituais.
apelo a cada um dos irmãos, quando entrarmos lá embaixo na porta do resto de chão, possamos fazer o maior silêncio possível e, sobretudo, aqui neste salão. Isso não depende do pastor, não depende dos anciãos, não depende de qualquer um outro líder, só depende de mim, Jorge. Por isso, eu tenho que ter, primeiro, respeito, depois concentração, depois reverência e obediência. Portanto, uma entrega total ao nosso Deus. Que esta seja a minha oração. Amém.